Glória a Deus. Amados, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu estou muito feliz nessa oportunidade de poder estar aqui com vocês, de volta às redes sociais e desta feita trazendo relatos de milagres e maravilhas da parte de Deus para com as nossas vidas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Senhor dos Exércitos, pois se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje, nessa oportunidade, relatando os grandiosos feitos que Ele tem feito em nossas vidas. Amém, amados? Nessa oportunidade, eu quero também agradecer a todas as igrejas, imensas, inúmeras igrejas que oraram, que intercederam, que clamaram pela nossa vida, o tempo que passamos internado, em coma, no CTI, e situações adversas que aconteceram, mas estamos de pé para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero trazer nesse vídeo, nessa oportunidade, relatos minuciosos de tudo que aconteceu nesses 47 dias de turbulência, vamos dizer assim, 47 dias de turbulência, que passamos. O vento foi forte, mas o Senhor estava no vento. E essa parte mais importante, quando Deus está no vento, pode ter certeza de uma coisa: tudo vai dar certo, ainda que esteja correndo tudo para dar errado, mas Deus, Ele vai dar tudo certo para a glória do nome de Jesus. Amados, antes de tudo, eu quero deixar um versículo para a nossa meditação, que vai aparecer aí na sua tela. Isaías capítulo de número 41, versículo de número 17 em diante. Esses versículos que eu vou ler agora, Deus, Ele me deu no leito do CTI. Em algumas das noites complicadas e difíceis, eu já tinha saído do coma e o Senhor já tinha nos dado esse versículo, que diz assim: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Olha mais o que ele diz, versículo 19: plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo. E o versículo 20 diz assim: para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. Esses versículos Deus, Ele me deu no leito do CTI em uma das noites. Eu já tinha saído do coma. Deus havia me dado esses versículos, O próprio Deus falando no meu ouvido. Eu ouvi essa voz, essa linda voz, suave dos céus, e o Senhor falando comigo esses versículos. Coisas impossíveis Deus, Ele é capaz de fazer. No último dia 27 de agosto de 2019, eu senti uma dor nas costas, e essa dor ela foi evoluindo para piora. Foi ficando mais complicado na parte da noite, entre 17 horas e 19 horas. Essa dor ela foi evoluindo, com muita canseira no corpo, fadiga, e uma dor muito forte. E como alguns sabem, eu trabalho no hospital aqui da cidade, Hidrolândia, e eu estava de plantão nessa noite, quando essa dor ela começou a evoluir para piora. E enfim, resumindo, esse dia fomos medicados e passamos a noite de observação. Porém, no outro dia, dia 28 de agosto, na quarta-feira, desse outro dia, a dor ela continuava evoluindo, a febre não baixava, a pressão não subia,
e estava algo ainda meio que no ar, sem saber verdadeiramente o que estava acontecendo no organismo. E as horas foram se passando e por volta das 17h40, mais ou menos, da quarta-feira, dia 28, por volta das 17h40, essa dor ela não cessava, a febre estava a 40 graus e a pressão tinha caído para 5/2. E aí eu fui levado para a emergência desse hospital e foi aí que tudo começou a acontecer, a correria, o desespero, a agonia. Muita coisa aconteceu nesse dia, né, no início dessa noite da quarta-feira. E foi feito um exame de radiografia nessa noite e foi constatado que havia uma infecção generalizada nos pulmões. E aí foi feito o procedimento, todos os procedimentos de emergência e procedimentos também de transferência. Eu precisava ser transferido para um hospital de maior porte, precisava estar num hospital onde tivesse todas as aparelhagens, um hospital que tivesse acesso a UTI, CTI, para que eu pudesse ter acesso a tudo isso. E houve uma guerra, vamos dizer assim, uma guerra do céu com o inferno, do inferno com o céu. Amados, foi muito sério, foi muito grave o que aconteceu, não somente a situação física de saúde, mas também a situação espiritual. Mas Deus deu vitória. Enfim, essa vaga foi liberada. Antes dessa vaga ser liberada, passamos aí, tive 3 paradas cardiorrespiratórias, né? E fomos transferidos para Campo Grande, né? Capital aqui do Mato Grosso do Sul, onde eu fui levado para o hospital universitário aqui da cidade de Campo Grande, a qual foram feitos todos os procedimentos de emergência, né? Estava numa situação muito complicada, muito difícil, mas o Senhor estava trabalhando ao nosso benefício, porque não há nada, amados. Eu quero dizer uma coisa, não há nada que Deus não possa fazer. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. Às vezes o nosso olhar humano, aquele olhar fixo humano, ele revela a impossibilidade. A gente pensa em impossibilidade porque não somos Deus. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, não existe impossibilidades no seu vocabulário, no seu dicionário, porque Ele é Deus. E então fomos transferidos, chegamos na transferência e ao chegarmos nesse hospital, minha esposa veio atrás, acompanhando a ambulância em um outro veículo, junto com o meu pastor e a esposa dele no carro de trás. E as redes sociais já estavam divulgando, né, a emergência e tudo que tinha acontecido. Acredito que muitos acompanharam, né, o que aconteceu. E enfim, amados, quando minha esposa ela chega nesse hospital, a única coisa que os médicos, depois de 2 horas que eu estava na ala vermelha, eles voltaram e entregaram os meus pertences, a minha esposa, aliança, relógio, celular e tudo mais. E a única coisa que eles disseram para ela: vocês não têm nada o que fazer mais aqui. Voltem para casa e amanhã, se ele estiver vivo, vocês o verão. Essa foi a resposta do médico desse hospital. E a situação só piorava, só se agravava, só ficava mais complicada, só ficava mais difícil. Deus estava trabalhando no vento. No outro dia, na quinta-feira, minha esposa, ela retornou ao hospital de Campo Grande, hospital universitário, e ali ela pôde ter acesso, né, à minha pessoa naquela ala vermelha. Passei ali 2 dias, mais ou menos 2 dias, aproximadamente, 2 dias, e fomos transferido para o CTI, Centro de Tratamento Intensivo. E nesse CTI fiquei no isolamento por 15 dias, porque não havia descoberto diagnóstico.
Fazia exame de cá, fazia exame de ali, mas não aparecia diagnóstico. Interessante que não aparecia diagnóstico, mas Deus estava trabalhando. E os dias foram se passando, o negócio foi ficando complicado. Mas, amados, o interessante que eu acho desse testemunho é que nesse período de 15 dias, onde eu estava em coma, Deus havia me levado do lugar onde eu estava. Deus havia me transportado daquele lugar. E Deus me levava para um lugar, tipo, parecia uma praia, um rio, alguma coisa desse tipo. E nesse lugar existia muitas águas transparentes, muitos animais de várias cores, tamanhos, estilos. Areia, eu pisava numa areia muito branca, que não tinha poluição, não tinha mancha, não tinha... era um branco inigualável e inexplicável. E naquele lugar eu sentia paz, tranquilidade. Nesse lugar, amados, de acordo com pessoas que estavam aqui, que iam no CTI me visitar, pessoas que estavam orando, Deus mostrou a 3 pessoas. A 3 pessoas Deus mostrava. A uma missionária de Campo Grande, Deus mostrava, dizia para ela: a alma e o corpo dele estar aqui, mas o espírito dele não estar aqui. E verdadeiramente, amados, não estava. Deus mostrava para outra pessoa também, de uma outra cidade mais distante, e dizia: eu estava orando pelo missionário, e eu observava que ele não estava ali, mas ele está no lugar onde ele não quer voltar, ele não quer mais sair de lá, que foi exatamente esse lugar que eu acabei de descrever para vocês. E uma outra irmã também teve essa mesma visão. Deus mostrava para ela também o que estava acontecendo no mundo, no reino, no mundo espiritual. Amados, Deus agora me tira desse lugar onde eu estava, que vamos dizer assim, que era um lugar glorioso, um lugar tremendo, que, como diz o apóstolo Paulo, é inefável contar, é inexplicável. E aí Deus me tirava desse lugar e me levava para dentro de um templo, uma igreja muito antiga, muito grande. Eu não sei explicar o tamanho da dimensão desta igreja, mas era um templo muito grande e estava havendo um culto naquela manhã. E esse templo era tão grande, antigo, existia aquelas colunas muito antigas, né, aquelas coisas de realeza, de coisas muito antigas. E eu estava na parte de cima do templo, que era a galeria. Existia 2 compartimentos, né? O térreo e a galeria da igreja. E naquela galeria eu assisti aquele culto que estava acontecendo na nave do templo. E existia muita gente, o templo estava lotado, muito cheio. E existia uma banda tocando uma música, uma melodia que eu não conheço, e eu também não sei explicar para vocês o que verdadeiramente seria aquela música. Pessoas que estavam tocando, cantando, mas que eu não consigo explicar. Existia alguém no altar, mas eu não conseguia ver essa pessoa. E eu também não via rosto das pessoas que estavam ali dentro daquele templo. Eu estava na parte de cima do templo, na galeria daquele templo, e eu estava deitado sobre uma carruagem, aquelas carruagens de príncipes, princesas, essas coisas. Eu estava deitado sobre uma dessas carruagens e 4 homens levavam essa carruagem. E essa carruagem não tinha roda, certamente eram os homens que estavam levando, e eles também não falavam, eles gesticulavam com a mão. E em uma daquelas colunas daquele templo existia uma mesinha de vidro, tipo essas mesas de centro, com um copo de água sobre ela. E eles faziam sinal para que eu descesse daquela carruagem e tomasse aquela água. E imediatamente eu a fiz. Eu desci daquela carruagem, ainda muito fraco, mas muito fraco. Eu desci daquela carruagem e tomei aquela água. E a partir do momento que eu tomava aquela água, eu acordei no CTI após 15 dias de coma. Eu acordei naquele CTI, minha esposa do meu lado direito, e a fisioterapeuta do lado esquerdo. E ali elas começavam a me falar, né? E a fisioterapeuta batia muito na minha coxa, e ela dizia assim: moço, acorda,
reage. Já faz mais de 15 dias que você está aqui nesse CTI. E ali eu acordava, ainda fiquei meio bravo com ela, né? Porque eu estava num lugar muito gostoso. Eu estava sentindo uma paz profunda, gloriosa na minha vida. E eu até fiquei meio assim, chateado, porque ela me tirou do lugar onde eu estava, da visão que eu estava tendo, da experiência que eu estava tendo com o próprio Deus. E aí, amados, eu tornei depois de 15 dias, acordei do coma, e aí foram começando os tratamentos, né? Ou melhor dizendo, continuando os tratamentos com vários medicamentos, mas enfim, não foi achado nenhum diagnóstico. Mas após eu tomar esta água, que não era apenas uma água, foi um remédio que desceu do céu para a minha vida. Um remédio que o próprio Deus enviou. Porque às vezes o remédio da terra, até a gente achar o remédio que vai dar certo, às vezes o tempo vai se passando e talvez piorando a situação. Mas o remédio que desce do céu, amados, para a nossa vida, ele vai exatamente na raiz do problema e arranca aquele negócio para fora. Porque eu creio dessa forma, eu creio desse jeito. E foi assim que o Senhor fez nas nossas vidas. Ele nos deu esse remédio celestial e a partir desse momento o diagnóstico agora começou a aparecer. E qual foi o diagnóstico, missionário Marcos? Amados, tivemos mais de 5 diagnósticos. Primeiro, choque séptico no foco pulmonar. Segundo, leptospirose confirmada. Terceiro, tive derrame pleural à direita em resolução. Quarto, pneumocistose, pneumonia bacteriana. Infelizmente, tivemos esse diagnóstico. Também tivemos pneumonia, que foi tratada como influenza, né, H1N1, e também tuberculose não confirmada, mas ainda está em tratamento. Também tive tuberculose e alteração hepática. A gente teve na admissão, o rins, né, estava começando a parar, 50% do rins parou, mas o Senhor foi fiel e restabeleceu a função normal do rins. Para a glória de Deus, não foi necessário fazer a diálise, né, para a glória de Deus. E como já se passava 15 dias, tiveram que tirar o tubo, né, eu estava entubado, e precisaram fazer o procedimento de traqueostomia, né, que é aquele aparelhinho que coloca aqui na garganta para que possa continuar respirando, né? Eu estava respirando com a ajuda dos aparelhos, né? Eu não estava com a mente preparada para que eu pudesse respirar sozinho. Então foi necessário o procedimento de traqueostomia, né? Até porque não sei se dá para você ver no seu vídeo, tem uma pequena cicatriz aqui que Deus deixou para mostrar o milagre. A cicatriz é somente o resultado de um grande milagre que Deus ele fez nas nossas vidas. Então, amados, começou a aparecer todos esses diagnósticos depois desse remédio que desceu do céu, que eu tenho certeza que veio para curar e para arrancar o mal pela raiz, para a glória de Deus. E após tudo isso acontecer, os dias foram se passando e Deus foi criando situações e foi começando a melhorar de uma coisa, a melhorar de outra. Pela situação, amados, está sendo colocado aí no seu vídeo essas fotos que vocês estão vendo aí. Essas fotos foram tiradas do CTI e das enfermarias que também precisei ficar. Essa foto que você está vendo aí do CTI, ela foi tirada nos primeiros dias, assim que a gente chegou. Eu estava no isolamento do CTI, eu estava em coma nessa foto que vocês estão vendo, e as demais fotos que vocês podem observar, né? E vocês estão vendo as maravilhas de Deus. Mas como assim maravilha de Deus, irmãos? Porque Deus me tirou dessa situação onde quem olhava para mim, as pessoas que iam me visitar, não falavam porque criam que Deus podia fazer.
mas na sua parte humana, de ser humano, tinha uma certeza que no mínimo, eu podia passar nesse hospital mais ou menos de 6 a 7 meses internado, talvez até em coma. Mas o Senhor nos fez uma promessa ainda no hospital e dizia que ia resumir os meus dias nesse hospital. E para a glória de Deus, amados, a evolução da melhora foi muito rápida. Eu evoluí para uma melhora de uma forma assustadora, que os médicos até a data de hoje estão tentando entender como tudo isso aconteceu e não teve um resultado de óbito. Eu entendo, amados, eu trabalho em hospital e a gente sabe disso, que a situação realmente foi para a morte, foi complicado, foi difícil, mas o Senhor nos deu vitória. O Senhor mostrou mais uma vez a sua misericórdia. Eu quero dizer, amados, aproveitando esse vídeo, eu quero dizer que estamos no século 21 e Deus, Ele continua fazendo milagres. Creia. Eu não sei qual é a sua situação, envia aí esse vídeo para as pessoas que você conhece, as pessoas que estão doentes, que talvez foram desenganadas pelo médico, pela medicina, as pessoas que estão passando por dificuldades adversas na sua vida. Aproveite, envia esse link, envia esse vídeo para ele, para que ele e ela possam ouvir e saber que Deus ainda faz. Isso aconteceu agora, no ano de 2019. Isso aí não foi em 1950. Isso aí não foi no século 20, no século 19, não. No século 21 ainda acontece milagre da parte de Deus. É só nós crermos que Deus faz. Amados, passados dias, já próximo a ter alta do CTI, uma certa noite eu estava muito, ainda assim, não estava conseguindo dormir naquela noite, apesar das medicações que tomava, dos sedativos que me davam para que eu viesse dormir, mas eu não conseguia dormir mesmo assim. Interessante, mas não conseguia dormir. E uma certa noite Deus me levava para um outro lugar. E esse lugar era uma ambulância vermelha da Cruz Branca. E nessa ambulância, do lado de fora, existia muita gente gritando. Inúmeras pessoas, eu não sei nem contar, irmãos. Parecia um campo de futebol. De tanta gente que existia ali do lado de fora. Essas pessoas gritavam. Essas pessoas clamavam. Essas pessoas estavam desesperadas do lado de fora dessa ambulância. Eu estava do lado de dentro dessa ambulância. A minha esposa estava junto com essa multidão, com essa aglomeração de pessoas. A minha esposa estava ali no meio daquele povo. Era a primeira pessoa da porta lateral dessa ambulância. E essas pessoas gritavam, amados, era uma agonia, um desespero muito grande. E então entrava um policial civil dentro dessa ambulância. E ele entrava e me fazia uma pergunta e dizia: qual é o seu nome? E eu dizia para ele: meu nome é Marcos. E ele tirava uma arma prateada muito grande, tirava da sua cintura essa arma, colocava na minha cabeça e dizia assim: eu fui pago para te matar. Eu disse: moço, está acontecendo algum engano, está acontecendo algum erro. Como que o senhor vai me matar? Que história é essa que o senhor foi pago para me matar? Enquanto eu estava falando isso, o povo que estava do lado de fora junto com a minha esposa gritava. Minha esposa colocava a mão na cabeça e dizia: por favor, não matem meu marido. E ela gritava, ela de uma forma muito angustiante, ela dizia essas palavras. E enquanto o pessoal que estava do lado de fora e minha esposa gritava, esse homem continuava repetidamente perguntando meu nome. E eu falava, repetia o meu nome para ele. Teve uma certa oportunidade que ele falou assim: me mostre o seu documento. E eu tirei a minha carteira do bolso, tirei o RG, mostrei para ele esse documento. E no momento que eu mostrava aquele documento para ele, ele deu 2 passos atrás. E de longe ele me entregou aquele documento e disse assim: guarde o seu documento na sua carteira. E eu peguei aquele documento, fiquei assustado com ele mesmo e ele assustado comigo. E eu peguei aquele documento, guardei na minha carteira, coloquei no bolso. Ele guardou a arma na cintura e correu de dentro daquela ambulância.
E ali Deus me trouxe de volta. E quando eu acordei, eu estava no CTI novamente. Eu disse, mas Deus, o que é que está acontecendo? No dia seguinte, minha esposa chega no CTI e eu comecei a falar para ela. Eu não conseguia falar, né? Porque eu estava com aquele procedimento de tracostomia. Então, eu não conseguia falar para ela verdadeiramente o que aconteceu. Eu falava por mímica, né? Mas ela não me entendia. Falava por gestos e ela não me entendia. Até que então eu pedi a terapeuta ocupacional uma caneta, um papel, e eu comecei a escrever para ela tudo que tinha acontecido, porque eu pensei que tinha acontecido essa cena, e ela também desconheceu esse fato que aconteceu, e eu entendi que Deus realmente me tirou dali e me levou para essa cena, né, a qual aconteceu. E eu comecei a interrogar para o Senhor para que Ele me interpretasse aquilo ali que eu não estava entendendo. E presta atenção, amados, no que eu vou te dizer agora. Deus ele começou a interpretar essa visão, esse lugar onde eu estava, e Ele começou a me dizer que todo aquele povo que estava do lado de fora da ambulância, junto à minha esposa, aquele povo que gritava, aquele povo que estava, aquela visão angustiante que eu estava vendo, daquele povo gritando, clamando, falando em voz alta, o Senhor disse, é a minha igreja que estava orando pela tua vida, clamando, pessoas estavam clamando, porque clamor é diferente de oração. Oração é uma coisa e clamor é outra totalmente diferente. Quando Ana estava orando ao Senhor, pedindo um filho, mas já Jeremias ele estava clamando ao Senhor, né? E no clamor Deus deu vitória, assim como também na oração Deus dá vitória. E então o Senhor disse, todo aquele povo que tu viste do lado de fora desta ambulância, foi a minha igreja, clamando pela tua vida, para que eu te trouxesse de volta. E o Senhor continuava dizendo, e sabe aquele homem que entrou com uma arma apontada para a tua cabeça? Era o meu adversário, que foi pago para acabar com a tua vida. Mas sabe aquele documento que tu tirasse da tua carteira, que não foi teu documento aqui, natural, da terra? Não foi esse documento, mas foi um passaporte carimbado com sangue vertido da cruz do Calvário. E a partir do momento que ele viu o carimbo de sangue, o carimbo da cruz do Calvário, do sangue da cruz do Calvário, que foi vertido por mim, por você, ele teve que bater em retirada. Então o Senhor nos diz nessa oportunidade, amados, precisamos ter o nosso passaporte com carimbo dos céus. Se talvez eu não tivesse esse carimbo, com certeza o inimigo das nossas almas tinha a autoridade, ou tinha a autoridade de nos levar. Mas para a glória de Deus e por misericórdia de Deus, nós tínhamos o carimbo da cruz, ou seja, a marca da promessa de Deus para com as nossas vidas. Mas ainda existiam umas dificuldades. Enfim, tive alta do CTI, aos 25 dias de CTI, eu tive alta, fui para a enfermaria, depois fui transferido para uma outra enfermaria, e aí havia uma outra situação. Amados, ela falou que eu precisava ser transferido para um outro hospital para fazer fisioterapia, para voltar a andar. Eu não andava, amados. Se me colocasse de pé, eu continuava de pé, eu não tinha forças nas pernas, e eu continuava de pé só com a força dos outros, das outras pessoas. Mas a minha força mesmo, natural, eu não conseguia ficar de pé. Se me colocasse de pé, eu caía como uma criança de 5, 6 meses. Colocasse de pé, eu caía para trás, para frente, para qualquer outro lado, mas eu não firmava os meus pés. E a fisioterapeuta ela falou, olha, ele vai precisar, numa futura alta, ele vai precisar ser transferido para um outro hospital e ali ele ser reabilitado e voltar a andar. Com dificuldade, mas vai voltar a andar. A fonoaudióloga falou um certo dia que eu também precisava ser transferido para esse mesmo hospital para fazer uma reabilitação, passar por uma reabilitação para voltar a falar. E mesmo assim, voltando a falar, existia uma sequela que ia ficar na voz, né? Eu não ia ter a mesma voz, eu não ia ter a mesma
dicção de voz, né? Ia ter uma sequela de voz rouca, de uma voz baixa. E a partir do momento que ela falou isso, eu levantei as minhas mãos e disse não para ela. E minha esposa falou para ele, disse que não pode ficar com sequela de voz, porque ele canta e prega, não é? Ele ministra a palavra de Deus e ele ministra louvor também, então ele não pode. E amados, creia se você quiser. Mas eu costumo dizer que Deus ele foi o meu fisioterapeuta. Eu costumo dizer que Deus ele foi o meu fonoaudiólogo naquele hospital. Não desfazendo dos trabalhos dos amados fisioterapeutas e fonoaudiólogos, mas eles fizeram a parte deles aqui da terra. Mas como um amado irmão, ele costuma falar na sua pregação, Deus ele sabe, irmãos, colocar a peça original do nosso corpo, porque foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos criou, amados. Foi Ele que nos criou. Então Ele sabe aonde a peça está estragada. E num certo dia, nessa enfermaria, eu ainda tomava banho no leito, e toda aquela situação de fralda todas aquelas situações de pacientes críticos, graves, né? Sonda e tudo mais. Um certo dia, uma irmã, que eu quero até agradecer a ela, missionária Ramonilda, da Assembleia de Deus Mato Grosso do Sul, ela estava me acompanhando nessa manhã e ela dizia assim, mas por que vocês não levam ele para o banheiro, para ele tomar banho no banheiro? E a enfermeira falou assim, a gente não tem condições de levar ele para o banheiro, ele não anda, ele não tem força, ele está fraco. E além dele estar fraco, ele não anda também, ele precisa passar por uma reabilitação para andar. Mas após a insistência dessa irmã, essa enfermeira, ela buscou uma cadeira de rodas, me colocou naquela cadeira e me levou para o banheiro. E ali eu tomei banho, para a glória de Deus. Voltei para o leito e na passagem de plantão, essa enfermeira falou para o outro enfermeiro, ó, o Marcos do leito tal, ele está tomando banho no banheiro com auxílio do enfermeiro ou da enfermagem. Porém, o enfermeiro da noite, ao passar o plantão pela manhã, ele acho que esqueceu de alguma coisa e ele falou, ó, o paciente Marcos do leito tal, ele está tomando banho sozinho no banheiro. Amados, como que eu estava tomando banho sozinho, mano, se eu nem andava? Né? Eu precisava passar por uma reabilitação, como que eu estava tomando banho sozinho? Não estava. Mas eles erraram toda aquela situação e ao chegar de manhã, o enfermeiro alegre, animado, né, foi levar o lençol, a roupa, né, do hospital e Marcos, parabéns, você já está tomando banho sozinho. Eu não falava, irmãos, eu estava com um atraque na garganta, não falava, não tinha condições de nem de eu me defender, dizer alguma coisa, mas era Deus trabalhando, porque às vezes Deus cria situações difíceis para nos mostrar a sua glória, o seu milagre, o seu grande amor para com as nossas vidas. E então, esse enfermeiro foi embora e o meu companheiro de leito, né, que também estava internado junto com sua esposa, que estava acompanhando ele, minha esposa não tinha chegado ainda, ela dependia de carona dos irmãos. E essa mulher, ela disse, você quer que eu chame enfermeiro? Você não vai conseguir tomar banho sozinho. Eu disse, não precisa chamar enfermeiro. E então esse senhor, ele foi tomar banho e quando ele saiu do banheiro, eu disse, sabe de uma coisa, eu vou me levantar dessa cama e vou tomar banho. Eu disse, irmãos, mas como que eu ia me levantar daquela cama e tomar banho? Você nem andava, você nem tinha condições físicas de me levantar daquele leito. Mas enfim, eu coloquei as duas pernas para fora, eu fui me arrastando, amados, pelas paredes, pelas portas daquele quarto e enfim, cheguei naquele banheiro. Olhei para o chuveiro, olhei para a cadeira, eu disse, eu não vou tomar banho nessa cadeira, já basta tanta enfermidade que eu já peguei. Eu arrastei aquela cadeira, liguei aquele chuveiro, tomei um banho para a glória de Deus. Amados, não foi fácil, foi complicado, foi difícil, deu tontura, deu fraqueza, deu vontade de cair ali dentro, né? Foi complicado até de eu levantar uma perna para poder colocar o short daquele hospital. Foi complicado levantar as mãos para eu vestir aquela camisa do hospital. Foi complicado, não foi fácil, foi difícil, mas eu quero te dizer uma coisa,
ao 5º dia, fazendo isso todos os dias, para a glória de Deus. Eu estava andando como se nada tivesse acontecido. Será que você pode dar uma glória a Deus por causa disso? Para a glória de Deus, irmãos. O Senhor fez este milagre. E para encerrar, após todos esses últimos acontecimentos, chegou uma doutora boliviana, por nome Susan, Susan Gomes Chambi. Uma doutora muito amigável, muito amável, adorável, uma pessoa muito gentil. E ela disse, nós vamos fazer o procedimento para tirar a sua tráqueo. Não sei se você vai falar como antes, mas a gente vai fazer o procedimento para tirar a tráqueo. E depois que ela falou isso, aos 3 dias, elas tiraram a tráqueo, a doutora junto com a enfermeira, e colocaram esparadrapo. Eu comecei a falar, já estava agoniado, A Bíblia diz que o homem nascido de mulher, ele é inquieto, E eu já estava inquieto mesmo para sair falando já e tudo mais. E eu falava e a minha voz não saía, eu fiquei preocupado com aquilo. E eu falava e o ar saía por aqui. E eu fiquei preocupado, mas como que eu vou falar, meu Deus, se o ar está saindo por aqui, pela tráqueo, onde foi feito o procedimento. E ela falou, não, aos 7 dias já vai estar cicatrizado e você já vai voltar a falar. Não sei se como antes, mas você vai voltar a falar. E amados, como você mesmo está escutando, não houve sequelas na voz. Eu posso dar glória a Deus e dizer que Ele é muito grande, porque Ele faz coisas grandes. Amém, amados? Deus ainda faz milagre nas nossas vidas. Eu quero te dizer uma coisa. Ainda que tudo esteja perdido na sua vida, Deus ainda não deu a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus. E Ele vai dar a última palavra na sua vida. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Que esse testemunho ele possa servir na sua vida como um termômetro de fé. Você possa ser impactado por tudo que foi falado aqui. E eu quero aproveitar a oportunidade, eu quero agradecer a minha esposa, a irmã Adriana Maria. Quero agradecer a minha esposa que lutou 47 dias. Desde o primeiro dia, ela foi a pessoa mais bombardeada, Foi a pessoa mais bombardeada por notícias boas, por notícias ruins, ela teve a oportunidade de pessoas orarem por ela, pessoas darem uma palavra de Deus para a vida dela, ou também pessoas que vieram para dizer que não tinha mais jeito, que não tinha mais condições, e ela, como uma mulher de Deus, a qual o Senhor escolheu para estar do meu lado, ela conseguiu ultrapassar, dar a volta por cima e ter a certeza da promessa de Deus para a nossa vida. Porque promessa de Deus é prego batido e ponta virada. Não é verdade? E eu sou eternamente grato a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, Jean-Pierre Brian, eu e Dekel Thierry Albert, as crianças que passaram também dias difíceis e complicados, porque não tinha o seu pai ao seu lado, mas o Senhor nos trouxe para a glória do seu nome. Não posso deixar também de agradecer a Deus pela vida do pastor Cleiton Vieira da Fonseca, o meu pastor, junto com a sua esposa, Emanélia Leite, que também incansavelmente estavam ali junto com a minha esposa, indo para Campo Grande todos os dias, irmãos, todos os dias, indo para Campo Grande. Não foi fácil, foi complicado, mas o Senhor nos deu vitória. Não posso deixar, amados, de agradecer também ao Hospital Beneficente Dona Elmira Silvério Barbosa, na pessoa da presidente, ou melhor, da diretora administrativa desse hospital, minha mãe do coração, a Wanda Cristina Camilo, que nos ajudou de uma forma inexplicável. Deus abençoe a tua vida. E todos os meus amigos, colegas, funcionários desse hospital, médicos, enfermeiros, recepcionistas, nessa equipe maravilhosa de recepcionistas que tem aí. Não posso deixar de agradecer a Olga Carolina, essa pessoa amável, essa pessoa que Deus tem feito maravilhas, ao
pessoal da cozinha, da higienização e, enfim, toda essa equipe maravilhosa desse hospital que tiveram comigo nesse dia turbulento, complicado, né, orando, fazendo correntes de oração. E, irmãos, não tem palavras para agradecer a vocês. Deus abençoe aos amados. As ofertas que foram direcionadas para minha esposa, para ajuda de combustível, para os meus filhos, né, para tudo, irmãos, para tudo. E graças a Deus o Senhor levantou um exército, né, e a família Elmíria, a Silvério Barbosa, esteve conosco para a glória de Deus, e eu vou ser eternamente grato a vocês por tudo que foi feito. Amém? Não vou citar aqui nomes, porque foram inúmeras igrejas, né? Igrejas que talvez eu nem cheguei lá ainda, né? Pessoas que talvez eu nem conheça, mas que oraram incansavelmente pela minha vida. As igrejas aqui de Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, e em todos os estados aqui do Mato Grosso do Sul, que oraram, que suplicaram, que clamaram a Deus pela minha vida. Eu sou grato a você, amém? Grato a Deus e grato a tua vida que orou pela minha vida, amém? Pessoas de várias denominações, igrejas evangélicas, igrejas pentecostais, a igreja católica, que também se ergueu, que também se levantou, fechou as suas portas para orarem, para rezarem, né, pela minha vida. Eu quero te agradecer também, né, por tudo que foi feito. As pessoas de vários estados do Brasil que estiveram orando, clamando a Deus, né? Pessoas de São Paulo, Pernambuco, né? Pernambuco em peso estava orando, né? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na pessoa do pastor Ailton José Alves, e as demais denominações no estado de Pernambuco que estiveram apresentando a minha vida. Amados, sou eternamente grato a Deus por tudo que vocês fizeram. Não consigo citar aqui todas as cidades, mas foram muitas cidades. Ainda que eu citasse, com certeza eu ia esquecer de muitas, porque foram muitos lugares que estiveram orando. Então, Pernambuco inteiro eu quero agradecer. O estado de São Paulo, que estava também em peso orando pela minha vida, em especial a Assembleia de Deus Ministério de Perus, na cidade de Caieiras, na pessoa do pastor Cirano, da missionária, esqueci agora o nome da missionária, mas Deus abençoe vocês, que também foram um canal de bênção para nossas vidas. E todas as cidades aí de São Paulo, Carapicuíba, a Grande São Paulo, São Paulo capital, que estiveram orando, Franco da Rocha e inúmeras cidades que estavam apresentando a nossa vida, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte, né, Paraná, e meus amados irmãos aí de Santa Catarina, né, a missionária Regiane Nascimento, né, e todos os irmãos que foram levantados aí para estarem orando, né, os irmãos do Amazonas, os irmãos do Belém, do Pará, os amigos aí de Rondônia, de Roraima, os amigos que estão lá no Mato Grosso, né, que estão aí também no Ceará, os amigos que estão aí no Pantanal, os irmãos que estão em outros países também oraram, missionário lá do Canadá, que esteve orando pela minha vida também, apresentando a Deus. Todos, enfim, todos os irmãos que estiveram orando, pedindo a Deus, suplicando bênçãos, vitórias para nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida. Não tenho palavras para agradecer, né? A missionária Ramonilda Vaz, que foi também um canal de bênção para a minha vida, né? Minha mãe do coração também aqui no Mato Grosso do Sul. Deus abençoe a tua vida, mulher, tá? Que Deus te honre, que Deus ele recompense a tua vida. Quero agradecer a meus pais que vieram de Recife, né? Passaram aqui 9 dias no Mato Grosso do Sul e por motivo de trabalho tiveram que voltar para Recife, mas eu quero agradecer a minha mãe, Luciene Santiago, meu pai Marcos Santiago, que esteve aqui comigo nesses dias tão difíceis, tão turbulosos e complicados. Eu quero agradecer a vocês, minha família em Recife, a família da minha esposa em Jaboatão dos Guararapes, que estiveram aí torcendo pela nossa vida, orando e apresentando a Deus. Estamos de volta para a glória do nome de Jesus. Não posso deixar de agradecer a vocês, tanto que oraram e buscaram esse grande milagre, tá? E, enfim, amados,
Agradecer a